Passaremos agora a tomada de declarações referente ao anexo 2, às 14 horas e 51 minutos, o anexo que trata acerca de tudo que tem a ver com a execução em si da vereadora Maria de Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Ressalto novamente que o senhor renuncia nessa oportunidade de permanecer em silêncio, portanto tem o dever de dizer a verdade, e não cumprindo com esse dever, o senhor eventualmente será penalizado com a rescisão do acordo de colaboração premiada, e como pena o Estado poderá usar todas as informações aqui prestadas pelo senhor sem a prestação da contrapartida eventualmente a ser oferecida. O senhor tem ciência? Sim. O senhor está na companhia da sua advogada, que compõe a defesa técnica e foi constituída com poderes específicos para a participação na celebração desse eventual acordo de colaboração premiada. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Em relação ao anexo 2, começarei pelas linhas gerais. Como que começou sua relação com o Rony e como ela se desenvolveu durante os anos? Eu conheço o Rony há mais de 30 anos, se não for isso, é próximo a isso. Eu já conhecia a esposa dele, a Elaine, desde criança, assim, na pré-adolescência, 12 anos de idade. Tudo começou quando ele começou a namorar a Elaine, e logo depois ele teve um problema com meu pai, um desentendimento e tal. Mas no final acabaram ficando amigos e eu passei a ficar amigo dele. Em suma, ele era polícia militar, eu estava entrando para a polícia militar na época, mas nunca trabalhamos juntos na mesma unidade. Chegamos a frequentar mesmo, só uma vez quando ele era adido, deixou de ser adido, voltou para a polícia militar, e eu na época estava no grupamento aeromarítimo, fui transferido para o batalhão de choque, nós nos encontramos no choque, mas nunca trabalhamos na mesma equipe, só nos encontramos quando ele estava em operação, quando ele estava adido da Polícia Civil, e eu como equipe da Polícia Militar, que às vezes eu dava algum apoio do mesmo na minha área de atuação quando eles faziam alguma operação naquele local. Perfeito. E a partir de... Essa é a sua parte mais profissional com o Rony. Em relação à sua família, ele possui algum vínculo mais próximo? O senhor tem uma relação, tinha pelo menos naquela oportunidade, uma relação de afeto com a família dele, etc? O Rony, ele é padrinho de consideração do meu filho Patrick. O Patrick gosta muito dele, ele faz a vontade do Patrick. Então a nossa relação nesse sentido, de família, né? Eu sou amigo da família dele e amigo da minha família. O Patrick chegou a viajar com ele? Né? Chegou a viajar com ele para os Estados Unidos. O senhor foi expulso da PM quando? Em 23, se não me engano, 23 de dezembro de 2015, no Diário Oficial, no Diário da Polícia Militar, eu não sei se foi no dia seguinte. Foi por conta da guilhotina, né? Por conta da operação guilhotina. A partir desse período, o senhor, qual que era a sua fonte de renda? A partir daí, minha fonte de renda é fazer alguns serviços freelance de segurança. Já trabalhei no laboratório Pastilabo, já trabalhei no Domain, fábrica de roupa, como segurança da empresa. Já trabalhei em motorista de aplicativo, e no final eu estava trabalhando agora em escopo de carga. No início eu trabalhei na Top Log, que fazia escopo da Casa Bahia, e do Ponto Frio em Irajá, e da Casa Bahia em Santa Cruz da Serra. E na época do crime eu já trabalhava em outra empresa de escolta, na outra transportadora, no caso, na Jadlog. Nesse período o senhor teve alguma dificuldade financeira? Sim, tive dificuldade financeira logo no início. Perdi minha renda que era acesso, eu fiquei somente com esses bicos que eu fazia, e na época o Rony me ajudou muito, de mexe ele me ajudava, um dinheiro para fazer uma compra, sempre que podia ele me ajudava, quando a gente se encontrava em algum momento, algumas vezes ele me ajudava financeiramente.
Por conta dessa relação pessoal que vocês construíram aí durante esses 30 anos. Às vezes ele emprestava, eu pagava ele parceladamente também, conforme ia fazendo os serviços. Às vezes também abria a mão de alguma coisa ou outra, não precisa me pagar isso daí. E assim, sempre a nossa amizade foi baseada nisso daí. Ele sempre, independente do dinheiro, mas a gente tinha uma relação de como se fosse irmão. Ele tinha uma boa situação financeira, Rony? Tinha uma boa situação financeira. O senhor sabe qual que era a origem do recurso dele? Ó, e ele, no início, ele sempre falou a respeito dos quiosques dele que tem na favela de Manguinhos, eu nunca vi. Isso aí ele sempre falou. Agora, eu sei da situação dele, a respeito do que ele tinha uma sociedade, uma pessoa em gatonete. Isso dava uma renda para ele mensal e máquinas caça-níqueis. Aí também tem ciência que ele tinha uma renda de máquina caça-níqueis. Quem que era a sociedade no gatonete? O gatonete era com o Maxwell. Ali na área do Rocha Miranda, e no caso ali a parte do Rony é mais para dentro da comunidade do Jorge Turco ali, e todo o asfalto, todas as ruas ali, algumas favelinhas ali embaixo, ali, umas comunidades, é do Maxwell, mas a maior parte é do Maxwell, e é só uma parte que era do... A partir disso, os senhores tinham uma relação de confiança lastreada nesses 30 anos juntos. Sim. E o senhor, não que virou dependente econômico dele, mas ele lhe emprestava muito dinheiro. Sim. De forma reiterada? Sempre que podia, eu estava com ele sempre me ajudou, e às vezes até mesmo eu procurava ele pedindo uma ajuda, e ele sempre me ajudou. Então o senhor tinha uma relação tanto quanto dependente do Rony? Não digo dependente, mas eu tinha uma dívida de gratidão por ele. Por tudo que ele fez por mim, assim, eu sempre tive gratidão. Ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida, foi ele uma das pessoas que me ajudou, mas foi ele. Foi a exclusão da PM? Foi depois da exclusão da PM. Sim. Agora em relação ao fato em si. Quando que foi que o senhor recebeu, ou constatou, ou deduziu, foi a primeira situação vinculada em si à execução da vereadora e do motorista dela? A primeira situação foi relacionada ao carro, né? Porque aí eu vou descrever a situação do veículo. Então, sim, pode. A primeira vez que eu fiquei sabendo do veículo em si foi quando eu fui na casa dele uma vez, com o meu carro, né? Porque eu tinha um Corsa velho, estava com problema de bateria, e eu vi na varanda dele uma bateria. E nessa ocasião eu pedi emprestada a bateria do veículo. Para até retornar para casa, estava falhando, ele emprestou a bateria. E alguns dias depois ele cobrou essa bateria, e eu tive que devolvê-la, já consegui comprar uma nova. E ao chegar lá, ele me informou que teria um carro, um carro, não era bom o carro, não sei se clonado, furtado, roubado, não sei, mas não, era um carro de procedência duvidosa. E essa bateria seria para esse carro, porque eles já tinham tido um outro carro, ele já tinha tido outro carro, e esse carro foi recuperado pela Polícia Militar por local mal estacionado, pneu vazio, sujeira no veículo. A Polícia Militar passou, verificou que o carro não estava em boas condições e rebocou o veículo. Então ele conseguiu esse carro, e a primeira coisa que ele fez foi botar a bateria nesse carro aí para não ficar passando sufoco. Bom, isso foi aproximadamente quando? Alguns meses, em torno de agosto de 2017. Agosto de 2017, aproximadamente. Aproximadamente. Em relação à bateria e a esse eventual carro que o senhor imputa aí como sendo um carro de procedência duvidosa. O senhor inferiu isso, que era um carro de procedência duvidosa, ou pelas palavras dele, o senhor conseguiu perceber, ou ele lhe falou? Pelas palavras, pelo jeito, pelo jargão, seria um carrinho ruim. Carrinho ruim é carro de procedência duvidosa, um carro roubado,
vulgarmente conhecido como cabra. Essa foi a situação. E ele tinha ele usava reiteradamente carros dessa natureza? Ele não usava, como dizer, a palavra certa não é reiterada, mas eventualmente ele possuía um carro desse tipo. Não foi a primeira vez? Não foi a primeira vez, mas não era uma coisa, todo dia tinha um carro diferente, não era nesse sentido. Era que eventualmente ele tinha assim, um carro ruim nessas condições. Em relação a essa recuperação realizada pela Polícia Militar, o senhor falou que como o carro estava em uma situação ali degradante, a Polícia Militar estranhou e fez a retirada do veículo do local onde ele estava. Primeiro, como se deu essa retirada, o senhor sabe por que se deu a retirada e o senhor sabe onde que estava esse veículo? Olha só, pelo que ele falou, que conforme o senhor falou aí, a situação degradante do veículo chamou a atenção da Polícia Militar conferiu o veículo, acredito que não pela placa, a placa deve ter dado o mesmo veículo, porque seria um veículo foi no caso pelo chassi, e justamente isso chamou a atenção, o carro estava em más condições de uso, pneu vazio e tal, aí a Polícia Militar recuperou o carro. E o senhor não sabe em qual local que foi realizada essa recuperação? Ele me falou que o carro ficava entre Barra da Tijuca e Rocha Miranda. Aí depois disso aí, eu fiquei sabendo de um outro veículo, que foi no caso que ele ia usar essa bateria, seria para usar um outro veículo, que ele conseguiu um outro veículo, e essa bateria seria usada nele. O senhor soube para onde esse carro foi destinado? Ele vai destinado... Onde a Polícia Militar mandou? O senhor está falando do carro... Isso, do que foi rebocado. Não sei dizer. Não sabe? Não sei dizer. Não sei dizer nem o modelo, nem o local que foi. Entre Barra e Rocha Miranda, você quer dizer que ou fica na Barra ou fica em Rocha Miranda? Isso, justamente. Eu estava na Barra e Rocha Miranda. Aí depois eu fiquei sabendo que esse novo veículo passou a ficar mais na Barra da Tijuca e sempre sendo trocado de lugar para não dar uma margem novamente para ser recuperado. Qual é o novo veículo? Qual era o veículo? Isso, qual é esse novo veículo? Um Cobalt Prata. Quando foi a primeira vez que eu ouvi. Tá, então a partir da recuperação desse veículo que o senhor não sabe identificar pela Polícia Militar, o Rony pegou esse Cobalt Prata para servir como seu novo clone, seu novo dublê, correto? Correto. Então essa recuperação pela Polícia Militar se deu aproximadamente ali em julho de 2017, o senhor acredita? Nesse período. Nesse período do meio do ano. E a partir de setembro ele já estava com o Cobalt em mãos, correto? Tá, prossiga. Outras coisas eu sei que eu estaria com esse carro nessa época. Quando que você viu o carro pela primeira vez, o Cobalt Prata? Eu vi a primeira vez quando eu estava indo para o Quebra-Mar, uma tarde. Quando estava chegando para procurar, não tinha lugar para estacionar no Quebra-Mar, e procurei, antes tem um quiosque ali do PP, estava procurando uma vaga, e eu vi antes de estacionar, eu vi o Suel sentado, Maxwell sentado nesse Cobalt Prata, e o Rony em pé conversando com ele. Aí eu consegui uma vaga ali, aí fui até ele, aí o Rony já estava se despedindo dele, aí foi com o Rony comentou comigo que era um carrinho, era o tal carro que está sendo usado no trabalho. Nesse período ele falou trabalho. Trabalho. Trabalho, o senhor remeteu a quê? O que o senhor deduziu disso aí? Que eles iam usar esse carro para quê? Para uma campana, para diversas coisas. Uma coisa que fosse ilícita. Na época eu não sabia do que se tratava. Então essa foi a primeira oportunidade que o senhor viu o veículo. O senhor viu o veículo em quais outras ocasiões? O senhor sabe destacar? Numa outra, a segunda vez que eu vi o veículo foi quando eu já estava no Quebra-Mar, e o Rony comentou que com o Suel, que era para ele não deixar o carro no mesmo lugar para não acontecer a mesma coisa,
Aí falou, troca o carro de lugar. Aí eu fiquei sabendo que o carro estaria ali na Praia dos Amores. Aí de imediato o Suel saiu e foi lá trocar o carro de lugar. Mas Então, eu não vi onde era, eu só sei que era ali, porque ele falou que era ali e isso o Maxwell foi andando. então o Maxwell é o cara que tinha incumbência de fazer a troca de local desses veículos. Correto. Até porque o Rony não pode dirigir por causa da perna dele, só se for carro automático. Então a chave ficava com o Maxwell para ele trocar o carro de lugar ali na Barra da Tijuca. Não sei se ele ia para a Rocha Miranda, mas ali naquele local eu sei que ele trocava ali do estacionamento de um lugar do estacionamento para o outro. Tem 2 locais ali para estacionar ali na Praia dos Amores, ali tu tirava de um local para o outro, como se fosse algum hóspede de alguém que frequentasse aquele local ali, para não ficar o carro parado nas mesmas condições que aconteceu com o carro anterior. Sim. A partir disso, isso foi aproximadamente em setembro, já outubro de 17. Depois disso aí, eu não vi mais o carro. Eu só fiquei sabendo depois desse carro, uma conversa que nós tivemos no ano novo, na virada de 17 para 18, e no dia do crime. Então detalha como foi essa conversa aí no dia 31, para mim, por favor. No dia 31 nós passamos nossa família junto com a dele, num exato momento já Onde? na casa dele, na Barra da Tijuca, no condomínio de vendas. Nós tínhamos bebido bastante, aí em tom de desabafo ele comentou comigo, estava chateado, que ele estava num trabalho já há algum tempo, e teve a oportunidade de um alvo que seria uma mulher. Ele estava com esse trabalho, ele, o Suel e o Macalé. Eles estavam nessa época aí, já há um tempo, campanando esse alvo, e teve uma oportunidade de chegar até esse alvo um dia na área do Estácio, e na hora que foi para acontecer o fato, o crime, no caso seria uma execução, o piloto do carro era o Maxwell, o atirador na frente seria o Rony e no banco de trás seria o Edmilson Macaé. O Rony achou que houve um refúgio. O carro deu um problema, ele pediu para emparelhar, era um táxi, essa mulher estaria num táxi, e tinha uma oportunidade, só que na hora que ele mandou emparelhar, o carro deu um problema. E no caso o Rony desabafou comigo, dizendo que não acreditava ter problema, que foi refugou. O Maxwell refugou no momento do que iria. E a função dele do Maxwell era dirigir, do Rony seria o atirador, e do Maxwell seria a contenção do local em si. Ele teria que descer do carro e sustentar uma calé. Ele teria que sustentar. Peraí, esclarece de novo. Quem estava no motorista, quem estava no banco da motorista frente, seria o Maxwell, o Suel. Ou no banco do carona, Rony, uma metralhadora dele, uma T5. E no banco de trás, na contenção, seria o Edmilson Macalé, que faria a contenção com uma K-47. Foi essa a situação que ele passou. Esse dia, no ano novo, que ele desabafou. Aí eu fiquei sabendo então, pelo que menos, era o mesmo carro. Então, pelo menos esses 3, desde desse último trimestre de 2017, já estavam fazendo esse monitoramento do alvo. Até o final do ano estavam fazendo monitoramento do alvo. O senhor sabe como eles estavam fazendo o monitoramento do alvo? Se era pesquisa, quem fazia? Não sei. Eu sei que era em torno ali de Tijuca, em redondezas ali. Isso aí ele chegou até a falar. Mas não sei dizer o senhor pulando um pouco aqui na cronologia, mas eu já retornarei, ficou evidenciado, sobretudo no inquérito
da Polícia Civil, que no mês de fevereiro, em alguns dias do mês de fevereiro, recordo assim de cabeça, pelo menos dia 1º, dia 7, dia 14 de fevereiro, tiveram algumas campanas na região da Tijuca, em tese em relação ao álcool. Esses locais, o senhor teve ciência também que teve campana, quem participou dessa campana, ou se esses lugares eram praticamente os mesmos daqueles que a campana desse último trimestre de 2017? O que aconteceu? Eu não sabia no dia do interrogatório na BH, eu não sabia. Eu só liguei os fatos do local das gatas na audiência de instrução, que foi quando o inspetor da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídio, ele falou das datas e mostrou um carro nas localidades justamente ali próximo da Tijuca e alguns locais onde o Rony já tinha comentado que estaria fazendo lá esse levantamento aí desse álbum. Aí foi só na audiência de instrução que eu tive a certeza de que era aquele local. Retornando para essa tentativa frustrada em razão do refúgio, suposto refúgio do Maxwell. O senhor sabe que foi na região da Estácio? O senhor tem alguma indicação de algum local específico? Se o alvo estava se destinando para algum evento, para algum local? Não. Ele só falou que nesse dia em si teve a facilidade porque ela estaria num táxi na área do Estácio ali, e foi o local mais propício para cometer um crime. Mas ele já tinha falado que era a área da Tijuca e Redondeza, então chegou à conclusão de que é ali próximo a Tijuca. Tanto que no dia do crime ela passou também pelo mesmo bairro, né? Alguém tem algum questionamento em relação à vigilância, etc? Então vou passar pro dia da execução. Pode me narrar aí qual foi sua rotina no dia 14 de março de 2018, por favor? Só uma coisa, antes de passar para isso. Claro. Entre o ano novo e o dia da execução, ocorreu alguma outra coisa relacionada a esse fato? A Marielle, alguma conversa, alguma coisa, algum encontro com o Maxwell? Do ano novo até março, estamos falando de 2 meses e meio, né? Não, fevereiro, depois ele tinha alguns encontros com outra pessoa posteriormente, mas encontros casuais. Apareceu também um celular que eu achei estranho, aquele celular apareceu para ele, que é um celular ele costumava andar com um celular de última geração, de repente celular feio, mas era um smartphone. E o Rony não fala em telefone, só digita. Aí eu perguntei, ele falou que alguma pessoa tinha fornecido para ele. Só voltando um pouquinho na vigilância, além do Lessa e do Maxwell, o senhor tem conhecimento de mais alguém que tenha participado dessa vigilância? O Edmilson Macalé, ele sempre esteve presente em todas também. Os três. Inclusive foi através do Edmilson que trouxe, vamos dizer, esse trabalho para eles, essa missão para eles, foi através do Macalé que chegou até o Rony. Uma última pergunta em relação a isso também. Na verdade, a gente pode chamar de vigilância, pelo que o senhor está narrando, não quero que o senhor confirme ou não. Uma vigilância ou uma janela de oportunidade. Correto, era uma vigilância buscando uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade apareceu porque eles sempre estavam preparados para pronto emprego, só que nessa oportunidade do refúgio. Inclusive o senhor narrou que ele estava nitidamente chateado justamente porque eu perdi uma oportunidade que as outras vezes não teve uma oportunidade assim tão clara como dessa vez. Seria somente o carro e o carro deles. E essas pessoas que o senhor narrou, notadamente Maxwell, Macalé,
Eles tinham ciência disso? Do alvo, no caso, do trabalho. Do alvo, trabalho e da janela de oportunidade. Sim, eles estavam justamente na missão, tanto que um estava com uma metralhadora MP5 sempre, e o outro a função era com a K-47, com a função de fazer sempre a contenção do local. Não teria um outro porquê se não fosse por isso. Antes de entrar na execução, pelo que eu depreendi aqui dos seus anexos, parece que o senhor não tem tantas informações assim sobre eventual planejamento, mas não vou me furtar de perguntar. Tudo bem, doutora? Se bem que em relação à arma do crime, o senhor sabe a origem? Sim. De onde ela veio? Eu sei o que ele foi passado por ele. Essa arma ele adquiriu, segundo ele, estou passando segundo ele me passou, de que houve um incêndio no Batalhão de Operações Especiais, no Paiol, no Batalhão de Operações Especiais, e essa arma foi extraviada. E essas outras armas foram extraviadas nesse incêndio aí, e essa arma ficou com uma pessoa, que eu não sei quem é, essa pessoa conseguiu fazer a manutenção dela e vendeu para ele. Então ele tinha essa arma aí, ele conseguiu essa arma porque ele já trabalhou no Batalhão de Operações Especiais. E o que aconteceu? Essa arma ele já usou em serviço. Pela numeração, a pessoa, quando é policial, está acostumada a trabalhar sempre com a mesma arma, às vezes é costume. A pessoa vê, eu quero afinal o número 75, já sabe que é aquela arma que sempre vai dar problema. Então ele já tinha tipo um carinho pelaquela arma que ele usava sempre quando ele estava em operações, no Batalhão de Operações Especiais. Ele conseguiu essa arma e ele reformou ela todinha, deixou ela. O senhor sabe quem comprou? Quando foi esse incêndio? O senhor sabe? Não sei, mas tem muitos anos. Muitos anos. O senhor pode falar? Você tem mais ou menos ideia de quando ele adquiriu a arma dessa pessoa? Foi antes disso tudo aí, desse fato todo aí, ele já tinha, ele falou assim, feliz que tinha conseguido a arma. Então, mas sabe mais ou menos quando ele veio? Não, a data em si não, mas foi antes desse levantamento aí, eu seria até chutar a data ficar difícil. Mas o ano você acha que você não conseguiria precisar? Não tenho como, não sei, pode ter sido um ano antes. Mais de 5 anos antes? Não chega a 5 anos. Não. Isso é uma perspectiva. Eu acho que não chega a um ano, nem 2 anos. Um ano antes já tinha conseguido essa arma. O senhor sabe quem foi que vendeu a arma? Não sei. Não sabe se era policial, se não era? Não sei. Possivelmente policial, porque essa arma foi extraviada do Batalhão de Operações Especiais, então alguém que tinha acesso à arma, somente quem era do... Na época, eu nem sei se realmente houve esse incêndio, ele me passou que houve, já ouvi boatos que houve incêndio, mas eu não sei quando foi, não sei nem se eu já estava na Polícia Militar, mas ele me passou por essa situação. Munição, o ZZ-18 da Polícia Federal, o senhor sabe como tiveram acesso? Não sei, ele nunca falou sobre esse assunto da munição. Da munição, infelizmente, não sabe como podem ter conseguido? Não. Ele tinha algum amigo policial federal? Amigo policial federal, que eu saiba, ele deve ter sim, deve ter até hoje, mas eu não me lembro de alguém relacionado a passar. Eu lembro da época que ele teve uma amizade com aqueles rapazes que foram presos, Maués, Barruan. Nessa época ele era um amigo, mas tem muitos e muitos anos, não é uma coisa recente. Ele tem muita amizade que eu não conheço, né? Voltando à questão do carro, teve algum episódio no qual o Rony demonstrou alguma preocupação com relação a umas imagens que poderiam ter captado? Sim, depois do fato, do crime, ele ficou preocupado porque aonde ele parava, a localidade onde ele parava, ali debaixo do viaduto ali
no sentido de Praia dos Amores, tem 2 lugares para estacionar, e ali tem uma pousada ali, essa pousada poderia ter captado a imagem dele, isso foi depois do crime, porque foi divulgado amplamente na televisão que o carro passou por ali, então fazendo um retrocesso das imagens, poderia chegar na imagem dele, do Macalé e do Suel entrando no veículo ali debaixo da Praia dos Amores, nessas campanas que eles estavam fazendo. Tinha essa preocupação, sim. E depois, num outro local, depois do crime, ele ficou preocupado também no local onde foi que eu embarquei no veículo, no dia do fato. Ele também ficou preocupado com aquele local ali, das imagens daquele local, mas principalmente da Praia dos Amores em si, desse episódio em si, ficou porque teria as imagens retroativas dos 3. Pronto, perfeito. Eu vou avançar então na execução, depois eu faço algumas outras perguntas sobre o planejamento. Me diz então como foi a cronologia dos fatos no dia 14 de março de 2018, por favor. No dia 14 de março, eu estava de serviço na Casa Bahia, Santa Cruz da Serra, fazendo acompanhamento, não é nem escolta, acompanhamento, era só uma pessoa só com o meu veículo particular, Renault Louro. Vim de Santa Cruz da Serra com 3 caminhões. Depois sustém todos os dados dos motoristas, tem localização, GPS, tudo tem como confirmar. Em suma, eu vim descendo com os 3 caminhões, teria que fazer a área de Madureira e Rocha Miranda. Acompanhei os caminhões até a entrada do Madureira Shopping, dois caminhões ficaram dentro do Madureira Shopping, o outro foi fazendo porta a porta na área de Rocha Miranda, enquanto os 2 ficavam estacionando lá dentro. A minha função é acompanhar em porta a porta e entrega de eletrodoméstico. Por volta do meio-dia, recebi uma chamada pelo aplicativo Confid do Rony Lessa, perguntando onde eu estava em casa, enfim, se eu estava de folga, por onde eu estava. Eu falei que estava trabalhando, aí ele perguntou que hora eu saía, eu falei que, eu estou com esse caminhão aqui, mandei até uma foto para ele, pelo aplicativo Confid, para mostrar que eu estava no viaduto de Rocha Miranda, em frente ao Grêmio Recreativo de Rocha Miranda, desci do viaduto dentro da Estátua do Sapê. Aí mandei para ele, para ele ver realmente que eu estava ali, não estava em casa. Eu falei, estou aqui, estou trabalhando, não sei que hora eu vou sair. Aí ele falou, será que até umas 17 horas, umas 19 horas, não, falou 17 horas, você está liberado? Aí eu falei, tem esse caminhão, tem o outro lá. Acabou que os caminhões que eu teria que fazer acompanhamento de Madureira, ficaram no shopping Madureira, me dispensou. Então acabou o serviço 2 horas da tarde, acabou a entrega ali, acabou. Mas aí eu perguntei, mas para que é? Para dirigir para mim. Aí eu perguntei, mas qual foi? O que é? Aí eu recebi uma imagem do aplicativo Confid, quem conhece, sabe que tem que deslocar o dedo, correr o dedo pela tela. Então fica tipo uma tarja acompanhando a imagem. Então não dá para ver a imagem em si, a total. Ela vai, conforme vai passando o dedo, ela vai correndo. E depois automaticamente ela se destrói. Eu não tá como eu estava ali parado ali, meio que dirijo, atento. Eu só vi a imagem de várias pessoas, várias mulheres reunidas. Aí eu falei, daí eu falei, vou ver. Só rapidamente, essa imagem era de mulheres negras, todas elas, lembra disso? Brancas, negras? Tinha misturado, tinha cabelos assim, louro, tipo aqueles penteados afro, várias mulheres assim, não deu pra ver o que era, depois eu fiquei sabendo até o que era. Mas na hora eu vi tipo uma reunião, aí eu não entendi muito bem. Né? Depois o senhor soube que era o quê? Depois eu soube que era da Casa das Pretas, aquilo ali seria não sei se era um vídeo de um evento que teria no dia. Naquele momento o senhor não teve essa Não. E até porque se mostrasse, falasse do nome da pessoa, eu não ia reconhecer. Porque na época eu não conhecia a senhora Marielle Franco, eu não conhecia ela. Deixa eu só retornar um pouquinho aqui. O senhor falou que vocês se comunicaram pelo Confid. Certo. Dois fatos, 2 perguntas na verdade. Por que pelo Confid e se o senhor tratava de assuntos específicos com o Rony pelo Confid e outros assuntos triviais por outro aplicativo de mensagem? Eu tratava assuntos triviais pelo WhatsApp, normal, mas quando era uma coisa muito assim reservada, muito
Aí eu estava no Confid. Reservado de qual natureza? Poderia ser até uma traição, vamos dizer assim, uma coisa relativa à mulher, mas poderia ser alguma coisa relacionada, não sei, a uma coisa que não fosse legal. Uma coisa se tratasse de uma ilegalidade, vamos dizer assim. Vocês exploravam então a criptografia do aplicativo. Como que o senhor sabia que esse aplicativo era para essa natureza de conversas reservadas? Eu fiquei porque eu recebi um convite de um dos conhecidos nossos, não sei se foi dele não, não tenho certeza, eu acho que não foi dele. Mas todos os nossos conhecidos já estavam usando isso aí. Então era também, às vezes, até o meio quando não atendia não, chamava também no Confid porque fazia outro tipo de toque. Mas a gente já sabia que era uma mensagem criptografada, até porque se chegasse em casa, tivesse alguma coisa, a pessoa, minha mulher vê, ou a mulher me vê, não veria nada porque se desfaz. Mas se fosse alguma coisa também que não fosse legal, também seria por ali. O senhor se recorda mais ou menos que horas que foi que o senhor recebeu essa mensagem no Confid? Foi em torno do meio-dia, para chamar, que ele me chamou, por volta da hora do almoço, assim, que logo em seguida eu saí às 2 horas. Sim. Então, quer dizer, não demorou muito, eu acabei logo ali, deve ter sido meio-dia em diante, eu saí 2 horas, aí eu falei, estou livre, dispensado. Aí ele falou assim, então, vai para casa e daqui a pouco eu vou te chamar no momento que for. Eu fui para casa, tomei banho, almocei, fiquei aguardando, pronto. Teria um jogo lá do Flamengo e Emelec na Libertadores, eu fiquei ali. Se a minha esposa perguntou se eu ia sair, alguma coisa, eu falei que ia ver o jogo. Não falei nada, que ia me encontrar com o Rony, com alguma tipo de coisa nenhuma. Se a minha esposa não sabe de nada, eu falei, ela enfiou. Então, na sequência, ele me chamou e... Aproximadamente que horas? Mais 4 da tarde. Pelo Confid. Pelo Confid. Foi só o tempo. Vocês têm até, no caso aí, tem a investigação, tem até o horário exato da entrada do condomínio, mas foi só até o tempo dele me chamar, eu já estava pronto. Peguei a linha, eu moro do lado da linha amarela, peguei a linha amarela, passei ali pelo que já estava. Não peguei o horário de rush, cheguei na casa, peguei a Ayrton Senna, do Lúcio Costa e entrei na casa dele. O senhor, nessa passagem pela linha amarela, o senhor pagou o pedágio? Paguei o pedágio. Eu lembro que eu guardei até essa... Guardou o comprovante? Comprovante. Mas só que ele com o tempo some. O senhor foi com o Logan? Fui com o Renault Logan Prata. Aí eu passei e paguei, porque na época eu estava devendo o passe expresso, aí tentei botar até um pré-pago, mas não consegui, aí parei de pagar. Aí eu paguei, passei, fui para casa, cheguei lá por volta de 5 horas. Eu cheguei no condomínio dele, anunciei a chegada, porque eu não sou, tem algumas pessoas que até têm liberdade de entrar no condomínio dele, mas eu não sou essa pessoa, não era essa pessoa. Eu estacionei o carro, ele informou, como até na investigação tem, ele recebendo a chamada, autorizando a minha entrada. Quando eu cheguei na casa dele, o veículo dele, o Evoque já estava posicionado de frente, eu estacionei, estava já em pé, de calça, eu achei estranho porque ele anda de bermuda para tudo quanto é lugar. E aí ele pegou e falou, vambora, deixa o teu carro ali e vambora. Aí eu entrei já no carro dele, botou a bolsa ali, nós saímos. Peraí, ele estava com uma bolsa, então, quando o senhor encontrou ele na... Uma bolsa, já em pé, do lado de fora, apontando para onde tinha que estacionar dentro da garagem dele, bota ali. Aí a pouco que eu desci do carro, eu tinha colocado a bolsa no carro, já estava subindo na direção e eu entrei do lado. Saímos. A arma estava dentro dessa bolsa? Depois eu fiquei sabendo que estava ali, não falou nada ali, só pegou a bolsa. Prossiga. Aí saí. Quando saí, chegou ali uma portaria, morador não marca a entrada nem saída, né? Só no caso de visitante. Saímos, entramos logo depois ali, eu não sei se eu não sei se é o 3.200 ou 3.100, né, que cresce o numérica, acho que cresce a numérica. Então ele morava em 3.100 na Vivendas, depois do 3.200 tem uma entrada, que essa entrada vai até os fundos de um condomínio, que tem uma portaria ali que leva até uma balsa, que essa balsa atravessa para a Avenida das Américas. Então, como chega próximo esse portal ali, tem uma entrada para a esquerda, que
que é os fundos realmente do condomínio. Então fica entre o fundo do condomínio e essa entradinha da balsa. Estava parado ali o o Cobalt Prata. Descemos do... Não, parou. Aí ele me orientou, falou assim, desliga o telefone. Eu lembro que, eu não sei se ele desligou ou se deixou ligado. Ele falou, deixa o telefone aqui. Ele falou, eu não lembro se ele falou desliga, mas ele falou, deixa aqui. Aí eu... Deixa aqui aonde? No console do carro dele. Mas aí, como toque, essas coisas, pode acionar o alarme, eu sei que isso acontece, eu por mim mesmo já botei no modo avião e desliguei. E ele não sei o que ele fez, se ele desligou, se ele só botou no mudo, o que ele fez. Descemos do carro, nosso telefone ficou ali, descemos, aí ele me deu a chave, eu assumi lá a direção, ele botou a bolsa atrás. E ele sentou onde? Ele sentou no banco do carona, no banco do passageiro na frente do carona. Aí saímos, esse condomínio tem uma saída do outro lado, nós entramos ali à primeira direita, quer dizer, nós saímos na outra entrada. Passando por dentro, tem um shoppingzinho ali, que tem uma padaria e tal, e saímos ali. Acho que sai do lado até de um banco. Se eu não me engano, o banco é à esquerda ali. Fizemos um retorno e fomos em direção. Ele falou, em direção ao centro, vamos pegar o alto da Boa Vista. Aí eu, no caminho, fui perguntando, mas qual é a situação? A situação é... Aí ele falou que era vereadora, a gente falou o nome, eu não sabia quem era, eu falei, mas o que é a situação? Não, ele falou, não, é pessoal, mas eu falei assim, mas tem um dinheiro, eu perguntei, tem um dinheiro nisso aí? O que é? Ele falou, não, é pessoal. Aí fomos seguindo, ele foi me orientando. Então me fala só em relação a esse caminho, como é que foi? Aí ele foi me orientando, ele falou, vai em frente. Passamos lá pelo quebra-mar ali, passamos baixo do viaduto. A Avenida das Américas estava um pouco engarrafada e pegamos aquele ponte de estrada do Itaiangá, seguimos altos da Boa Vista, subimos no alto, descemos, passei até no radar onde foi visto o carro, passei naquele radar, foi visto, subimos, descemos, pegamos ali a Doc Lobo, depois foi tudo a vida, São Espera, Doc Lobo, acho que foi isso aí o caminho, se não me engano, eu posso estar enganado, mas foi frente toda a vida. Chegando lá na parte ali do centro da cidade, aí ele foi me orientando, que ali eu não conheço bem, aí ele foi me orientando que seria no antigo ali do lado do antigo CE. Eu me lembro do antigo CE porque eu cheguei a pegar o antigo CE na época que eu trabalhava, não é mais no mesmo lugar. Mas eu não sabia chegar na rua que ele falou. Mas isso ele estava vendo o aplicativo? Não, ele já sabia do local, porque ele falou que já tinha feito o local não sei se foi Google Maps, algum aplicativo nesse sentido. Mas ele já tinha feito o levantamento do local? Do local. Qual local? Do local da Casa das Pretas, ali, que eu fiquei sabendo que era a Casa das Pretas depois. Na Rua dos Inválidos? Ali é a Rua dos Inválidos, Rua dos Inválidos, do lado do ICE. Passamos, não tinha vaga, ele achou que estava até um pouco atrasado, já estava escurecendo. Desculpa interromper, quando você fala ele tinha feito o local pelo aplicativo, ele fez seguindo o aplicativo ou ele fez de fato? Ele foi até o local? Ele passou, pelo que eu entendi, ele fez via internet. Via internet. Mas me causou estranheza porque ele já sabia a posição de tudo ali no local. O quê? Para aqui dá para parar, ali tem uma câmera aqui atrás, o local é aqui e tal. Como se a pessoa já tivesse ido ali no local, porque só pela internet é uma coisa, para a pessoa ir no local era totalmente diferente. Aí não tinha lugar, ele falou, dá mais uma volta. Aí ele achou até que já tinha extrapolado o horário, tinha passado Mas ele sabia então um horário pré-determinado? Sabia porque ele tinha visto que era um local que teria reunião naquele horário, seria no caso de 19 Você sabe qual foi a origem dessa informação? Acho que foi no Instagram. O Instagram da vereadora. Porque ele me mandou a mesma foto. Uhum. Eu não sei se foi o da vereadora ou da Casa das Pretas, mas que veio a imagem para mim do local, então uma coisa leva a outra, né? Então acredito que ele fez pelo Instagram.
Ele falou que vocês tinham que chegar lá até que horas? Ele falou alguma Falou coisa? até, acho que 7 horas, dá 19 horas, né? Até às 7 horas ele ficou preocupado, não viu nada, não viu movimento, mas não viu vários, falou, acho que acabou, até o evento já era. Ele dá mais uma volta pra gente ver. Aí deu mais uma volta, procura um lugar para estacionar que não tinha. Com muito custo ali, paramos ali, onde tem as imagens aí, amplamente divulgadas, onde nós estacionamos. Nesse instante, ele para ali, aí ele fala o seguinte, agora você vai precisar me ajudar. Aí eu não entendi muito bem, aí ele pegou e começou a arriar o banco. Arriou o banco, deixou totalmente na horizontal, para passar para trás da parte do banco de trás. Isso que ele vai para a parte do banco de trás, a perna dele fica, não tem como ele levar a perna. Então é isso que eu tinha que ajudar ele, conduzir a perna dele. Não tem aquela situação de ele se arrastar da esquerda para a direita. O carro balançou porque ele saiu da Da frente para trás. frente para trás. Aquilo que foi feito pela perícia não tem nada a ver. Ele parou e ele é muito grande, então ele parou, ficou ali naquele túnel ali, com uma perna de um lado ou de outro, que tem o túnel do automóvel ali. E eu fui ajustando o banco. Nesse momento que eu estou ajustando o banco, ele já, que eu olho para o retrovisor, ele já tinha colocado, a Brabu já estava colocando o casaco, tipo que se equipando, vamos dizer assim, se preparando. Botou o casaco, daqui a pouco ele tira a metralhadora, no caso a arma do crime, coloca o silenciador e ele, nesse momento até não, uma coisa assim que eu não esperava, tá, né? Ele pegou um binóculo, ele ficou com um binóculo, isso, carro desligado, totalmente fechado, e a gente começou a ver uma movimentação ali do lado. A movimentação parecia assim, ali uma pequena esticazinha, um tráfico de drogas, então a gente ficou com medo de alguém bater no vidro. Aí ele falou, vamos ficar no silêncio. Só que foi abafando, e ele olhando. Aí teve uma hora que saiu uma senhora lá, que depois eu vi que era parecidíssima com a vítima. Aí, tem um tipo de cabelo e tal. Aí ele falou, acho que é ela. Aí depois, não é ela não. Então, quer dizer, sabia exatamente como é que era a pessoa, o perfil. Quer dizer, não era só o rosto, sabia identificar a pessoa, no cara. Eu não sabia quem era, não sabia distinguir uma da outra, eu nunca tinha visto. Aí, nesse momento, eu falou assim, cara, tá abafado. Aí ele falou assim, então, liga só o ar, liga aí, se não tiver jeito, liga aí, porque eu falei, tá embaçando os vidros, vai chamar atenção. Aí, liga o carro. Aí, nesse momento que liga o carro, o Cobalt mesmo não acionando a lanterna, no momento que liga ele, o painel acende. No painel que acende, ele vê aquela luminosidade. Aí ele, quando percebeu a luminosidade, ele bota isso aí para tampar essa claridade. Ele jogou uma touca para mim, um talabarte, né? Touca ninja. Aí coloquei, eu tampei. Então, justamente aquela imagem que aparece na televisão, aquela iluminação ali, não é celular nenhum, foi o painel que... Nem reflexo, é o painel. Era o painel que refletiu a luz para fora, realmente, e eu tampei com a touca. Então, só foi isso que... Deixa eu só voltar um pouquinho. Você tem as características desse casaco que ele vestiu? Sim, era um casaco preto com os detalhes vermelho e branco. Era de algum time estrangeiro, não sei, Inglaterra, um tipo assim de casaco. Não era parecia até muito assim um casaco das cores do Flamengo, mas não era. A manga era preta, só que tinha os detalhes vermelho e branco. Você já tinha visto ele com esse casaco? Não, nunca tinha visto esse Viu casaco. depois? Foi? Viu depois ou ele se desfez do Só casaco? ele se desfez e falou pra mim que se desfez do casaco depois do fato.